Meus amados irmãos e irmãs, quero expressar minha gratidão por sua fé e oração de apoio. O Senhor confiou à liderança dessa igreja uma grande e séria responsabilidade, e temos contado com seu apoio nisso. Sabemos que vocês oram por nós e desejamos que saibam que oramos por vocês. Não se passa um único dia sem que eu agradeça ao Senhor pelos santos dos últimos dias fiéis. Não se passa um único dia sem que eu ore para que Ele os abençoe, onde quer que estejam, e sejam quais forem as suas necessidades. Quero lembrar a todos que estamos juntos nessa causa. Não temos as autoridades gerais de um lado e os membros do outro lado. Estamos todos trabalhando juntos em uma grande causa. Somos todos membros da Igreja de Jesus Cristo. Dentro de sua esfera de responsabilidade, você tem as obrigações tão sérias quanto eu em minha esfera de responsabilidade. Todos devemos estar determinados a edificar o reino de Deus na terra e levar adiante o trabalho de retidão. Creio que posso dizer com sinceridade que não temos desejos egoístas em relação a esse trabalho, a não ser de que ele seja bem-sucedido. Nós, da primeira presidência, estamos constantemente lidando com uma grande variedade de problemas. Eles chegam a nós todos os dias. No final de um dia particularmente difícil, olhei para o retrato de Brigham Young, que tenho na parede, e perguntei: Irmão Brigham, o que devemos fazer? Imaginei vê-lo dando um pequeno sorriso. E era como se estivesse dizendo: nos meus dias, tive meus próprios problemas. Não me pergunte o que fazer. Agora é a sua vez. Pergunte ao Senhor, pois essa obra é realmente dele. E asseguro a vocês que é isso que fazemos e sempre precisamos fazer. Ao refletir sobre as questões daquele dia difícil, abri a Bíblia no primeiro capítulo de Josué e li essas palavras. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Eu disse a mim mesmo: jamais há motivo para desespero. Esta é a obra de Deus. A despeito do empenho de todos os que ela se opõem, esta obra irá adiante, conforme o Deus nos céus determinou. Eu virei as páginas do Velho Testamento e abri no segundo capítulo de Isaías e li as seguintes palavras. E acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine em seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Desde que o templo de Salt Lake foi dedicado, temos interpretado as escrituras de Isaías, que é repetido em Miqueias, como referindo-se a essa casa sagrada do Senhor. E falando a respeito desse lugar, desde o dia de sua dedicação, em um número cada vez maior de pessoas de todo o mundo, disse literalmente: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos pelas suas veredas.
Creio e testifico que é a missão dessa igreja de ser um estandarte para as nações e uma luz para o mundo. Recebemos um encargo grande e abrangente, do qual não podemos nos esquivar e tampouco deixar de lado. Aceitamos esse encargo e estamos decididos a desempenhá-lo. Com a ajuda de Deus, nós o faremos. Não há forças ao nosso redor que desejam impedir de fazer o trabalho. O mundo está constantemente pressionando-nos. De todos os lados, sentimos-nos pressionados para que amenizemos nossa postura. Excedamos um pouco aqui, um pouco ali. Não podemos jamais perder de vista nosso objetivo. Precisamos manter sempre a nossa meta que o Senhor estabeleceu para nós. Citando Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos nos manter firmes. Precisamos suportar as pressões do mundo. Se o fizermos, o Todo-Poderoso será nossa força e nosso protetor, nosso guia, nosso revelador. Teremos o consolo de saber que estamos fazendo o que Ele espera que façamos. As pessoas podem discordar de nós, mas tenho certeza de que nos respeitarão. Não estamos sozinhos. Há muitos que não são de nossa igreja, mas que sentem o mesmo que sentimos. Eles nos apoiarão. Teremos seu apoio em nosso trabalho. Não podemos ser arrogantes, não podemos ficar convencidos de nossa qualidade. A própria situação em que o Senhor nos colocou exige que sejamos humildes como beneficiários de sua orientação. Embora não possamos concordar com algumas pessoas em certas questões, jamais devemos ser desagradáveis. Precisamos ser cordiais, educados, amáveis e compreensivos. Agora, enfatizo um tema já discutido nessa conferência. Para os nossos jovens, a gloriosa juventude dessa geração, eu digo, sejam fiéis, mantenham a fé, permaneçam firmes no que sabem que é certo. Vocês enfrentam enormes tentações. Elas chegam a vocês nos lugares de entretenimentos públicos, pela internet, nos filmes, pela televisão, na literatura vulgar e de outras maneiras sutis, sedutoras e difíceis de resistir. A pressão dos colegas pode ser quase maior do que vocês podem suportar. Contudo, meus queridos amigos, vocês não devem ceder. Precisam ser fortes. Precisam ter uma vista em seu objetivo futuro, em vez de sucumbir às tentações sedutoras do presente. Artistas de aparência bizarra atraem multidões de nossos jovens. Eles ficam ricos com o dinheiro arrecadado. Sua música, muitas delas são de natureza lasciva. A pornografia está em toda parte, com seu convite sedutor. Vocês precisam fugir dela. Ela pode escravizá-los, ela pode destruí-los. Reconheçam-na pelo que ela é, uma coisa de mau gosto e sórdida, distribuída por pessoas que enriquecem às custas dos que a veem. A santidade do sexo é totalmente destruída na forma depravada como é retratado pelos meios de comunicação. Algo inerentemente belo por natureza é corrompida em sua apresentação popular. Fiquei contente ao ver, na nossa estação de televisão, de propriedade da igreja em Salt Lake City, recusou-se a transmitir um programa de natureza devassa.
Foi também interessante notar que a única outra estação que pertencia a esta rede a cancelar a transmissão foi uma de South Bend, Indiana, onde fica a Universidade de Notre Dame. É reconfortante saber que há outros que têm o mesmo forte sentimento que temos e estão dispostos a fazer algo a esse respeito. A vida é melhor do que é frequentemente retratada. A natureza é melhor do que isso. O amor é melhor do que isso. Esse tipo de entretenimento é apenas uma caricatura maligna do bem e do belo. Vocês, rapazes e moças que me ouvem hoje, vocês, alunos universitários de vários campos, precisam se dar conta de que um dos grandes problemas desses campos são as bebidas alcoólicas. Elas diminuem sua capacidade, destroem a sua vida, desperdiçam o dinheiro, tempo e trabalho construtivo. Que triste visão é contemplar os jovens brilhantes, prejudicando a si mesmos e arruinando suas oportunidades por beberem de maneira enrefreada. A revista The Princeton Review prestou uma grande homenagem à Universidade de BYU, ao considerá-los os mais sóbrios e sérios corpo discente da América. A maioria de vocês, evidentemente, não podem estudar na BYU, mas aonde quer que estejam, vocês podem viver os mesmos padrões exigidos nos campos da BYU. Li recentemente em nossa revista New Era um artigo sobre os jovens santos dos últimos dias de Memphis, Tennessee. Em alguns casos, eles são os únicos santos no respectivo campus. Um deles disse: talvez eu seja o único membro em minha escola, mas mesmo quando estou fisicamente solitário, estou espiritualmente acompanhado. Outro disse: sei que muitos adolescentes têm dúvidas se realmente sabem que o Evangelho é verdadeiro. Mas aqui é preciso saber que o que é certo e o que é errado, porque as pessoas nos perguntam a esse respeito todos os dias. Talvez que possamos responder uma pergunta prestando nosso testemunho. Esses jovens espalhados por aquela grande cidade aprenderam a permanecer unidos e apoiarem-se mutuamente. Deus os abençoe, meus queridos jovens amigos. Vocês são a melhor geração que já tivemos. Vocês conhecem melhor o Evangelho. São mais fiéis em seus deveres. São mais fortes para enfrentar as tentações que virão. Vivam de acordo com seus padrões. Oro para que tenham orientação e proteção do Senhor. Ele não os deixará sozinhos. Ele irá consolá-los. Ele irá sustentá-los. Ele irá abençoá-los, magnificá-los e tornar sua recompensa agradável e bela. E vocês verão que seu exemplo atrairá outros que são encorajados por sua força. Tal como no caso dos jovens, o mesmo acontece com vocês, adultos. Se quisermos manter essa igreja como um estandarte para as nações e uma luz para o mundo, precisamos incorporar a nossa vida pessoal e as nossas circunstâncias à luz de Cristo. Ao defender o que é certo, não podemos temer as consequências. Não podemos ter medo. Paulo disse a Timóteo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Essa igreja é muito mais que uma organização social na qual nos reunimos para desfrutar a companhia uns dos outros. É mais que a reunião da escola dominical, sociedade de socorro e sacerdócio. É mais do que a reunião sacramental,
mais até do que o trabalho no templo. Este é o reino de Deus na terra. Cabe-nos a responsabilidade de agir de modo condizente como membro desse reino. Vocês, homens que possuem o sacerdócio, têm uma imensa responsabilidade. Vocês precisam fugir das sedutoras tentações do mundo. Precisam erguer-se acima de outras coisas. Precisam estar à altura do sacerdócio de Deus. Precisam rejeitar o mal em todas as suas formas e incorporar o bem e a decência, permitindo que a luz divina brilhem em todas as suas ações. Não há como lar sem um lugar de refúgio e paz se o homem que nela reside não for um marido e pai atencioso e compreensivo. A força que adquirimos no lar nos tornará mais capazes de enfrentar o mundo, de ser mais aceitos na sociedade em que vivemos, mais valiosos para aqueles que nos empregam, melhores pessoas. Conheço muitos homens assim. É bastante evidente que eles amam suas esposas e filhos. Eles têm orgulho deles. E a coisa maravilhosa é que eles são imensamente bem-sucedidos em sua carreira profissional. São magnificados, honrados e respeitados. E agora, dirijo a vocês, mulheres. Falei bastante para as mulheres na reunião da Sociedade de Socorro. Aquele discurso expressava meus sinceros sentimentos a seu respeito. Vocês também podem refletir a luz de Cristo. Também podem ser fortes e belas, incentivadoras e atenciosas. Lembro a todos que somos santos dos últimos dias. Fizemos convênios com nosso Pai Celestial, sagrados e importantes. Esses convênios, se forem cumpridos, farão de nós melhores pais e mães, melhores filhos e filhas. Creio que as pessoas correrão ao nosso encontro, se assim o fizermos. Podemos defender a verdade e a virtude, e estou confiante de que não estaremos sozinhos. Além disso, teremos as forças invisíveis do céu para nos auxiliar. Citando o Velho Testamento, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, por mais que são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abra os meus olhos para que eu veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Senhor disse para nós: Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra nós. Pois se estiveres estabelecidos sobre a minha rocha, eles não poderão prevalecer. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.